poder ser instrumento do Senhor nessa noite, da vida de todos nós, né? Porque antes para chegar na vida de vocês, tem que chegar na vida do ministrante primeiro. Porque se ele não se colocar à disposição para o Senhor, só são palavras, né? Bom, meu nome é Eliana Maria Machado. Eu vou dar até meu sobrenome, hein? Pode. Sou esposa do Sidney Nogueira, mãe da Maitê Machado Nogueira. Eu cursei o Rema, também 2 anos, faço parte da Igreja Verbo da Vida de Santana. Amém. E tenho um prazer imenso de saber que Deus me deu uma família maravilhosa que são vocês. Amém. É maravilhoso saber que a gente não está só em momento nenhum. É maravilhoso saber que a gente tem um Pai que nos resgata e nos coloca na condição de filhos, nos tira da condição de escravos para nos colocar nas condições de filhos. E eu louvo a Deus, porque eu sei que cada um de nós, no merecimento da graça do Senhor como filhos, nós vamos chegar exatamente aonde o Senhor quer que nós chegamos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Amém. Salmo 139. Deus é bom, amém? Amém. Louvor à onisciência de Deus. Para o mestre de música, um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto e acompanhas o meu pensamento aonde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada e estás a par de todos os meus intentos. Portanto, a palavra ainda não chegou à minha língua e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se Amém. eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia. Portanto, para ti as trevas são luz. Amém. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo, maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram cobertos quando fui formado ocultamente e tecido das profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que só um deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Aleluia, amém, até aqui. Aleluia. Amados, eu quero frisar esse versículo 16, que os olhos do Senhor, Ele nos viu sem antes da gente ser formado. Até no embrião, ou seja, nós nem saberíamos que estaríamos sendo formados, mas o Senhor que nos criou, Ele nos atentou antes, através já de embrião. Deus falou para Jeremias que era no ventre da mãe que ele já era importante. Então, ou seja, homem e mulher, gerando aquilo que Deus teria para nos dar, que é uma nova vida, um novo Adão, para cada um de nós. Para quê? Para que nós servíssemos a Ele, mas que nós também teríamos a certeza, a constatação do porquê e para quê. E é maravilhoso o 17, porque são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, e vastos e profundos os seus conhecimentos, ou seja, amados, nada pode nos parar. Amém. Nada pode nos deter. Nada pode falar que eu sou pequeno. Pequeno eu fui quando eu era um embrião. Amém. A partir do momento que Deus me deu crescimento, o que eu sou
eu sou aquilo que o Senhor me formou. Amém. Aleluia. A formação do Pai é a imagem e semelhança dele. Então nós viemos para fazer aquilo que Jesus nos deixou para fazer e mais maravilhoso. As obras muito maiores do que ele fez. Amém. Então, amada, a gente não tem espírito de intimidação. A gente não tem que temer. Não tem que temer pelo que somos, não temos que temer pela personalidade que temos. Por quê? Porque quem formou a nossa personalidade? Foi Deus. Então eu vejo hoje em dia muitas pessoas, às vezes, caindo num sofisma de Satanás, tipo assim, se retendo, se culpando, se colocando numa condição de rejeição a si mesmo e não empoderando essa autoridade de vida que Deus nos deu. Por que eu digo isso? Porque o ego de muitas pessoas, embora alguns estão avançando e se autodestruindo, o que Deus colocou dentro de nós, a essência que Deus colocou dentro de nós, não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de a gente celebrar, se alegrar, constatar o poder que Deus nos deu. A semelhança dele que Deus nos dá. Isso é para quê? Só para achar bonito? Não, isso é para viver. Isso é para colocar em prática em nossas vidas. Eu sou eu tenho um pouquinho de caminhada no Evangelho e por muitos anos eu acabei assim tendo pensamentos errados a respeito da palavra de Deus. Quem aqui algum dia já não caiu em alguma questão de religiosidade, né? De se confundir no meio da palavra. E eu achava, irmãos, que era muito mesquinho, desculpa a palavra, tá? Me colocar assim à frente de Deus. Se colocar à frente, eu digo assim, dar passos à frente mediante a palavra que eu recebia. Eu achava que eu tinha que receber aquela palavra com temor e com amor e só guardar no meu coração. Então, quando Deus falou para Josué, guarda os meus mandamentos como estava no teu coração, não era somente para ficar guardado. Josué ia usufruir daquela palavra. Ele ia colocar aquela palavra em ação. Josué ia para batalhas. Josué, ele pegou uma árdua parte de Moisés, que infelizmente, né, Moisés foi até onde pôde ir, infelizmente não entrou na terra prometida, mas Josué, o que ele fez? Ele foi a descendência de todos os planos que Deus colocou sobre Moisés. Por quê? Porque o plano de Deus tem que dar continuidade sempre. Amém. E precisava de um coração, e Deus colocou eu falo assim, a gente tem uma luz vermelha que nos acende. Essa luz vermelha chama Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito Santo de Deus naquela época não habitava dentro de Josué, mas ele era direcionado sobre as instruções do Espírito Santo. Então ele precisava do quê? De munição, de poder, de autoridade, de ousadia para ir aonde ele foi destinado a ir. Amém. Se Josué recuasse? E se Josué temesse? E se Josué falasse, não, Senhor, eu caminhei com Moisés, eu vi tudo aquilo que o Senhor fez através da dele, eu não posso fazer isso. Amém, não faça, então faça melhor. Aleluia. A porção de Moisés foi a porção de Moisés. Josué, agora eu vou te dar a sua porção. E você vai fazer de uma maneira que eu vou te direcionar. É eu que vou na frente, não é você, sou eu que vou na frente. Vocês podem ver que na antiga aliança, vocês vão ver muitos personagens bíblicos que Deus frisou sempre, eu sempre estarei adiante, eu sempre estarei adiante de vós. Por quê? Porque se Josué, por mais que ele fosse um ótimo soldado, se ele fosse um ótimo estrategista, só a parte natural dele não ia chegar nem na metade do caminho. Ele não ia conseguir o plano, cumprir os planos e os propósitos do Senhor. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que nós temos que ter mais ousadia para aquilo que nós estamos aprendendo. Amém. Amém. Nós temos que ter mais autoridade e mais consideração à palavra do Senhor. Colocar isso na nossa prática diária. Colocar isso assim como a gente tem hábitos, rotinas. Vou acordar, vou escovar os dentes, vou tomar meu banho, vou sair para trabalhar, vou cuidar da minha bebê. Eu tenho que fazer isso com a palavra. Isso. Amém. Por quê? Por que Deus ordenou Josué? Coloca a palavra como estava no teu coração. O que tira do coração? O
Quem arranca coisas do coração? Ninguém. Só Deus conhece o coração do homem. Às vezes, eu sei que tem muitas pessoas que são casadas há muitos anos, né? E assim, a gente acaba se acostumando com o hábito, a gente acaba se acostumando com aquilo que a gente ouve, com a caminhada, a gente tem... Mas, amados, tem certas coisas tão pessoais que você pode estar casado há 50 anos com a pessoa, mas às vezes você não sabe o que ela está passando por dentro. A não ser que ela lhe diga. A não ser que ela fale para você, olha, está acontecendo isso, isso e isso comigo, e eu quero compartilhar com você, isso é bom. Porque casamento é aliança, casamento é compartilhamento. Eu vou entrar nessa parte daí um pouquinho mais pra frente. Ou seja, Josué tinha que ter aquela ordenança de Deus no coração. Mas para fazer tudo aquilo que ele fez, ele tinha que praticar. Ele tinha que pegar as escrituras e fazer um hábito da vida dele. Ele tinha que pegar as escrituras e meditar e praticar. Por que eu estou frisando a palavra prática? Porque muitas das vezes, irmãos, nós erramos de estar sendo igreja, estar na comunhão do corpo e ouvir uma palavra poderosa, sair de um culto maravilhoso. E quando a gente sai por uma porta e a gente recebe uma má notícia, a primeira coisa que a gente faz é cair no sentimento natural. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque muitas coisas que caem no coração passam primeiro aqui, na mente. É verdade. Por isso que lá em Efésios 6:10, dentro de algumas citações das armaduras, fala a respeito do capacete da salvação. O capacete da salvação é para te blindar de setas malignas. Amém. De contrariedades que muitas das vezes vêm como uma raposinha na nossa mente. Às vezes, muitas das vezes, até conhecendo a pessoa no trabalho, na família, na vizinhança e tudo, às vezes a gente pensa que conhece a pessoa, pensa que sabe o que a pessoa está dizendo de você. Sabe aquela historinha infantil do telefone sem fio? Eu pensei o que ela pensou do que tal disse para ela, e aí depois chega numa conclusão que não é nada real, não é nada daquilo que é verdadeiro. E aí o que acontece? Aí o leite já derramou. E já foi pro sentimento. E aí o que você vai fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? Anular, rejeitar, ir para a palavra, crer na palavra e se comportar como a palavra me diz. Para me comportar. Ai, mãe Helena, mas isso é muito difícil, porque eu me retenho muito das coisas. Eu tenho uma dificuldade para algumas coisas que você não tem ideia. Amém. Quem te criou? Quem me criou? Foi o Senhor. Ele não conhece a minha limitação, Ele não conhece a sua limitação. Onde que Ele nos conhece, irmãos? Foi Ele que nos formou. No embrião, gente, o embrião não tinha como ainda pensar no futuro, no presente, o que ele queria fazer ou deixar de fazer, mas Deus já tinha uma história formada para nós. Nós já tínhamos uma identidade. Nós levamos essa história, essa identidade, para se fazer efeito na nossa vida diária. Aí vocês perguntam para mim, qual é o maior inimigo dessa ousadia e dessa autoridade? Aí nós vamos lá para 1 Timóteo, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. 1 Timóteo 1, perdão, amado, 2 Timóteo 1, versículo 7. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Sua benignidade dura para todos Amém. sempre. Amém. Aleluia. É um versículo curtinho, amados. Mas é muito importante que a gente tenha consciência do que ele diz. Portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, Amém. mas Aleluia. de poder, Amém. amor Amém. e equilíbrio. Amém. Amém? Glória a Algumas Deus. outras Aleluia. interpretações falam espírito de covardia, espírito de medo. E outras também falam o poder de amor, de equilíbrio e de moderação. Irmãos, o versículo é claro. Deus nos deixou claro, atentos para todas as coisas. Timidez é um espírito. Não é o que nós pensamos ou o que nós achamos. É o que a palavra do Senhor nos constata. Deus não nos deu um espírito de medo. Amém. Aleluia. Então eu tenho que tratar a timidez
como um espírito. Eu vou deixar um pouco mais para vocês assim, deixar um pouco mais claro o que quer dizer. A covardia é um espírito. Por que eu citei Josué? Se Josué tivesse sido covarde mediante as ordenanças do Senhor, sobre as instruções do Pai, e se ele tivesse recuado? E se ele tivesse desistido? A quem ele estaria servindo? Porque a palavra do Senhor fala que nós não podemos servir a dois senhores. É isso aí. Então, se nós servimos a Deus, o nosso todo-poderoso Pai, como nós permitimos uma covardia, um medo, dizer que eu sou escrava dele? Então, eu estou dizendo que se eu tenho medo, eu tenho covardia, eu não posso fazer aquilo que o Senhor me direcionou para fazer, então eu já não estou mais servindo a Deus. Eu já não estou considerando Deus. Eu estou servindo a um espírito maligno. Olha como isso é sério, irmãos. Nossa, irmã, mas você não está pegando muito pesado? Porque eu sou tímida. E agora? Eu acho que eu estou querendo dar uma meia volta e tomar uma aguinha lá fora. Irmãos, o Pai nunca pega pesado. É isso aí. Amém. Amém. Deus nos exorta para crescimento. Aleluia. Deus nos Amém. exorta para discernimento de todas as coisas. Para você chegar onde o Senhor quer que você chegue. Para você ser aquilo que você é. Amém. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós. Irmã, e aí está dizendo também a respeito de amor. E também tem ali no terceiro equilíbrio, moderação. Amém? Deus é muito sábio nas palavras. Ele sabe exatamente o que Ele nos diz. Isso aí. Por quê? Porque a timidez, ela não vai te condenar. Ela não pode te paralisar totalmente. Justamente por causa da personalidade que Deus formou as pessoas um pouco mais tímidas. O que a palavra de Deus quer dizer é o excesso de timidez. O excesso de timidez paralisa. Se você come um tablete de chocolate e ele te satisfaz, e muitas mulheres aqui sabem que satisfaz bastante, assim como muitos homens também. Se eu comer aquela caixa de bombom inteira e ainda desejar comer mais 2 tabletes de chocolate, se eu não tiver com o organismo muito bem naquele dia, não vai cair muito bem. Não vai cair muito bem. Ou seja, é o excesso. Por isso que aqui fala a respeito da moderação. A gente tem que ter um espírito de moderação. Por quê? Porque o Senhor tem as coisas, muitas das vezes, gradualmente, para nos acrescentar. E muitas das vezes a gente quer as coisas muito rápido, a gente quer se lambuzar das coisas muito rapidamente. A gente quer se saciar das coisas. Ah, tá demorando demais isso. Por que isso não acontece? Por que a minha casa não é salva? Por que aquele emprego não vem? Por que aquela promoção não vem? Por que não vem? Não veio. Não quer dizer que não virá. Aleluia. Amém. Ela pode não estar vindo para aquele momento. Isso não quer dizer que ela não virá. Mas eu tenho certeza que na medida que você tenha essa certeza também, do Pai poderoso que você tem, de uma palavra poderosa que você tem, desconsiderando a covardia, o medo, esse espírito maligno que paralisa, e cada vez mais conferindo, declarando e profetizando a palavra, isso vai vir o quanto antes. Amém. Amém. Glória a Deus. Lá tem algumas frasezinhas que falam, Deus tarda, mas não falha, Deus atrasa, Deus é perfeito. Gente, Deus é perfeito. Amém. O tempo de Deus é perfeito. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos dá instruções para fazer aquilo que Ele começou a fazer. Nós temos que terminar. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. E através de quem? Através de mim, através de você. Amém. O ID é para mim e para você. Aleluia. Muitas das vezes a gente fica preocupado dentro do nosso condicionamento familiar, financeiro, mas a gente esquece que há um mundo externo fora de nós. Glória a Deus. Ah, mas eu não sou evangelista, eu não sei pregar. Eu tenho timidez de chegar em alguém e falar alguma coisa da palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela não é expressa só em palavras, ela é expressa em atitudes. Isso. Isso aí. É verdade. Aleluia. Aleluia. Às vezes, amados, tem alguém no nosso ambiente de trabalho que precisa de um bom dia, de um abraço. E de uma palavra. Isso aí. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente fala, olha, eu vou orar pela sua situação, tá? A partir de hoje você está no minha caderninho de oração. Amém. Eu prefiro ter esse caderno de coração guardado no meu coração as pessoas, para direcionar para orar, para interceder, mas para também ter uma ação. Porque orar, oração, eu falo e tomo uma ação. Mas se a pessoa estiver precisando de algo que eu não consiga dar a ela, alguém tem que dar a ela, alguém tem, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Só que eu preciso falar, eu preciso me movimentar, eu preciso ser ousado, eu preciso parar de ser tímida e começar a me movimentar. Amém. Amada, nós estamos aqui em Santana. Olha onde nós chegamos. Olha onde o Senhor nos constituiu para chegarmos. Não bastou só um desejo no coração. Bastou uma oração, bastou uma ação. A vida do pastor Juliano, a vida da família dele, crer naquilo que o Senhor direcionou, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, e começou a ter uma ação diante disso. Ele tinha condições, todas as condições, tinha. Muitas das vezes a gente não tem todas as condições, mas nós temos a palavra de Deus. Amém. Ela nos garante, nos dá todas as condições que nós precisamos. Amém. Todas. Aleluia. Porque quando Deus diz, lá em Filipenses 4:3, e o Senhor suprirá todas as vossas necessidades, Ele não colocou vírgula em nenhuma situação. Olha, eu vou suprir sua vida financeira, mas aquela parte lá sentimental, aquela parte familiar vai ficar um pouquinho de lado. Não. Não vai. Quando Deus trabalha na totalidade. Amém. Aleluia. Deus é íntegro. Ele não faz nada pela metade. Mas Ele me instrui para começar e terminar, fazer muitas coisas que Ele já começou a me direcionar. Amém. Nós temos que crer nisso. Só para finalizar, para vocês terem ideia quanto isso é sério. Vamos ler em Apocalipse 21:8. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és bom e maravilhoso. Aleluia. Bom e maravilhoso. Alguém pode ler para mim, por favor? Apocalipse 21:8. Posso ler? Sim. Mas os covardes, tá certo? Amém. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira frase, amém, obrigada. A primeira frase entra o quê? Aos covardes. Nossa, mas é tão forte, está no meio dos assassinos, está no meio da... Amados, se Deus colocou é porque Ele considera aquilo que Ele diz. Aleluia. E nós também vamos considerar, amém? Amém. Amém. Nós vamos entender quem nós somos. Nós vamos entender esse equilíbrio que Deus nos deu. Deus não condena, ninguém vai deixar, irmãos, em nome de Jesus, ninguém vai deixar o reino do céu porque é tímido, tá? Em nome de Jesus. Você sabe por que os covardes estão aqui? Porque Deus nos dá instruções. E muitas das vezes nós não nos habilitamos a praticar, a fazer. E aí a gente começa a perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Por que as coisas não estão se movimentando? Por que eu não saio do lugar? Por que o milagre não veio? Porque a gente não se moveu. É verdade. Porque o Senhor nos mandou nos mover e a gente não se moveu. Mas pode parecer um pouco pesada a palavra. Mas é o Espírito Santo de amor que está nos dando ela essa noite. Amém. Porque Ele tem uma proporção poderosa para cada um de nós aqui. Cada um de nós. Creiam nisso, amados. Creio que a exortação do Pai é exatamente para nos colocar no lugar que Ele nos constituiu para sermos. E para fazermos também
Amém. Aleluia, Deus. Vocês estão tão quietinhos. Aleluia. Aleluia. Tá tudo bem? Aleluia. Amém. Amados, eu vejo pela fé muitas situações de Deus mudando personalidades. Amém. Mas para isso nós precisamos desejar. Assim que por mais que água fosse aquilo que Josué colocou para ele, ele se dispôs a fazer. E ele conseguiu. Aleluia. E nós também vamos conseguir. Vamos. Amém. Amém. Aleluia. Vocês estão felizes, amados? Amém. Aleluia. Essa é a palavra que Deus nos deu. Amém. Olha, muito mais. Aleluia. Muito mais. Aleluia. E o Senhor vai dar para cada um de nós. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Mas, a live ali acabou, mas eu quero ainda passar algumas instruções para vocês.